Muitas pessoas afirmam que já viram uma alma ou um espírito andando por aí. Muitos filmes e documentários inclusive fazem sua fama em cima desse mundo fascinante e cheio de mistérios. Mas, o que a ciência tem a dizer sobre as almas e os espíritos? Será que elas realmente existem comprovadamente ou só de forma teórica? Fica aqui comigo até o final desse vídeo para responder a mais essa curiosidade juntos. Mas antes, já vai deixando aquele like, se inscreve se não é inscrito, se ajeita no sofá e vem comigo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e no vídeo de hoje vamos falar e misturar um pouco de ciência e espiritualidade. Será que as almas realmente existem ou são só mais uma teoria maluca? Existem várias histórias e pontos de vista diferentes sobre esse mundo que posso trazer por aqui. Mas antes vamos começar olhando um pouco a filosofia egípcia. Os antigos egípcios acreditavam que após a morte nós passamos por uma longa jornada no barco de Ra, ou o deus do sol, até chegar ao salão da dupla verdade, onde então seria julgado a nossa alma. Esse julgamento então ocorreria através de uma balança, onde seriam pesadas as boas ações que ocorriam ao longo da nossa vida. Caso o julgado fosse uma pessoa boa de acordo com o julgamento da deusa Maat, a deusa da justiça, ele então teria direito a uma vida eterna nos campos de Iaro, ou o paraíso egípcio. Agora, com base nessa cultura e analogia, em 1907, alguns médicos se reuniram para testar a hipótese e verificar o peso da alma. O peso da alma. Os médicos estavam determinados a provar que a alma tinha um peso. Para isso, o médico principal do estudo, chamado de Duncan McDougall, adquiriu o que existia de mais preciso em termos de balança para a época. Uma balança padrão da marca Fairbanks, que era famosa por pesar objetos pesados e com bastante precisão. O médico, que trabalhava como voluntário em um hospital que só tratava doentes terminais, teve então a ideia de pesar a alma. Em um ambiente onde os pacientes tinham a morte certa, isso era praticamente perfeito para o estudo. O objetivo final de Duncan era observar se o suspiro final do paciente ou a sua saída da alma do corpo manifestava alguma alteração de peso que pudesse ser registrado na balança. Com essa balança então ele construiu um dispositivo capaz de suportar a cama dos pacientes em estado terminal, onde a balança conseguia detectar uma variação de até 5 gramas. Ao avaliar alguns pacientes que perderam a vida, ele verificou junto com outros 4 médicos que a balança registrou uma perda variável entre 14,15 gramas até 35,37. Ficando definido então pelo estudo que o peso médio da alma é de 21 gramas. Apesar de não ser a intenção inicial de Duncan, o estudo serviu para muitas pessoas como a prova de que a alma existe e tem até um peso em matéria física. A influência do público veio principalmente porque um dos jornais mais famosos do mundo, o The New York Times, publicou uma matéria divulgando o conteúdo desse estudo. Muitos cientistas e estudiosos não validam o estudo de Duncan, principalmente devido à sua metodologia e o grupo pequeno de pessoas que foram testadas. No caso, apenas 6. Mas isso não impediu que os resultados fossem divulgados e disseminados rapidamente. Agora, trazendo para um estudo mais recente, 2 pesquisadores americanos, o médico americano Stuart Hamerhoff e o físico britânico Sir Roger Penrose, fazem uma pesquisa científica para provar que as almas realmente existem. Eles explicaram que a alma de uma pessoa está dentro das células cerebrais em um lugar chamado microtúbulo. Os microtúbulos, segundo a biologia, são estruturas proteicas que fazem parte do citoesqueleto das células. Elas ajudam no transporte celular pelo corpo humano. Mas, para os 2 cientistas, elas são mais do que isso. Pelo menos é o que afirmam na pesquisa que visa a formar a teoria quântica da consciência. Segundo os pesquisadores, os microtúbulos têm em sua composição a energia quântica do universo. Essa energia seria a alma e ajudaria a formar a consciência de uma pessoa durante toda a sua vida. E então, quando a pessoa morre, essa energia quântica voltaria ao universo, de onde veio. Isso seria, portanto, a alma em si. O estudo dos 2 também é criticado por algumas pessoas da comunidade científica.
E toda vez que são provocados por um pesquisador, eles respondem com a teoria de que as pessoas são ressuscitadas depois de uma parada cardíaca e sempre voltam com uma história do momento da morte. Para eles, a história nada mais é do que a experiência dessa energia quântica indo embora do corpo e se vendo obrigado a voltar, já que a pessoa conseguiu sobreviver ao acidente cardíaco. Mas, ao longo dos anos, vários fisiologistas e filósofos tentaram dizer com certeza onde era a localização da alma. Aristóteles, por exemplo, dizia que a alma ficava no coração. René Descartes dizia que ficava na glândula pineal. Herófilo, um famoso médico grego, dizia que a alma ficava nas cavidades cerebrais. Agora, pulando um pouco para a parte do espiritismo e religiosidade, várias religiões tratam a alma de forma parecida, já que na própria Bíblia existem diversas passagens que citam de forma direta a sua existência. No catolicismo, por exemplo, é dito que, dotada de uma alma, a pessoa humana é a única criatura querida por Deus por si mesma. Desde que é concebida, é destinada para a vida eterna. Segundo o Espiritismo, a alma é o espírito encarnado, constituindo-se no princípio inteligente do universo. Ser real, imaterial e individual que existe no ser humano e que sobrevive ao corpo, estando sujeita à lei do progresso, ou seja, a se aperfeiçoar por meio da reencarnação em várias encarnações progressivas, até atingir a perfeição, onde não então existe mais a necessidade de reencarnar. Há algo bem semelhante ao que é apresentado no budismo. As testemunhas de Jeová destacam que na Bíblia é ensinado que a alma não é algo separado do corpo, mas sim do próprio ser, não sendo o humano algo composto, alma e carne, mas um só, como vemos na Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. A palavra alma, ou nefesh, em hebraico antigo, é repetida mais de 700 vezes na Bíblia, e em praticamente todas as citações a palavra está ligada de alguma forma a trazer a ideia de que o ser está vivo enquanto está ligado à sua alma. Ela inclusive traz de forma diferente o espírito e a alma, como se fossem coisas separadas. O espírito sendo definido como a nossa consciência, o que nos faz bons ou maus, dependendo do ponto de vista, e a alma sendo aquilo que nos faz vivos. Mas, mesmo dispensando uma opinião pessoal, já dizia o grande cientista da medicina e da química Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito nos aproxima. Mas e você? Comenta aqui se você acredita na existência das almas e dos espíritos. Não esquece de se inscrever e compartilhar o conteúdo se achou interessante. Nos vemos em breve. Até mais!